buenos días, amables amigos y hermanos presentes aquí. Bom dia aos amáveis amigos e irmãos Venezuela es para mí un aqui privilegio grande estar con ustedes en esta em región São Felipe, para Venezuela. compartir con Para ustedes mim é um unos grande momentos privilégio estar com vocês de nesta ocasião compañerismo alrededor para de compartilharmos la alguns palabra de momentos Dios de y companheirismo su programa em torno da correspondiente Palavra de Deus a e o este seu tiempo programa correspondente a este Reciban mis tempo final. saludos todos los presentes, Recebam los que minhas están en saudações, diferentes todos os naciones, presentes, ministros os ministros, as congregações de irmãos e irmãs crentes em Cristo, o nosso Salvador, que estão Salvador. em diferentes nações. Para esta ocasião, leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo Leiamos 10, versos 1 no en livro do adelante, Apocalipse, capítulo 10, donde nos dice, do versículo 1 em diante, onde nos diz: vi descender del cielo otro ángel Vi fuerte, outro anjo forte como una nube, que descia do céu, el arcoíris vestido sobre de su uma cabeza, nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco y sus pies celeste, como columnas e de o seu fuego. rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de Tenía en su fogo. mano un librito abierto, E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. y clamó a gran voz como E ruge clamou un com león. grande voz, como Y quando cuando ruge hubo um leão. clamado, 7 truenos emitieron sus voces. E quando os Cuando 7 7 trovões hubieron emitido emitiram sus voces, as suas vozes, yo iba a escribir, eu ia pero oí una voz del cielo que escrevê-las. decía, Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os "Los 7 7 trovões truenos emitiram han dicho, y no las e não escribas". o escrevas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y E sobre o la anjo que eu vi tierra, estar sobre o mar e sobre a levantó terra su mano al cielo, levantou a sua mão por el que vive ao por los céu siglos de los siglos, que e creó jurou el por cielo y aquele la que tierra, vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, que creó el cielo y las cosas que están en él, o qual criou o céu e o que nele há, e a las terra cosas e o que que están en nela há, ella, e o el mar y e las o que cosas nele que há, están en él, que el que não tiempo haverá no sería mais demora. sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. profetas. La voz que oí del cielo, E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e y disse: dijo, ve y toma el librito vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Y fui al ángel diciéndole, E fui ao anjo dizendo-lhe: que me diese el librito. dá-me o livrinho. Y él me dijo, E ele disse-me: toma y cómelo, toma-o, y te amargará e mi come-o, vientre, e ele fará amargo o teu ventre, como la mas miel". na tua boca será doce como mel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. y era dulce en mi boca como la miel, E na minha boca pero cuando lo hube comido, era doce se como amargó mel. mi vientre. Mas quando comi, Y él me dijo, o meu ventre ficou amargo. profetices otra vez sobre muchos pueblos E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la.
O nosso tema para esta ocasião é a mensagem do rei. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Quem é o rei? O rei é Deus, Criador dos céus e da terra, e quando se faz carne, é Deus, o rei encarnado entre os seres humanos, na sua primeira vinda e depois na sua segunda vinda. Na sua primeira vinda, veio como cordeiro para fazer a obra da redenção, para redimir a Israel e a todos os escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Logo depois de ressuscitado, ele se sentou no trono de Deus no céu. Consequentemente, recebeu o poder, todo o poder, no céu e na terra. E no dia de Pentecostes, desceu lá no aposento alto, no meio dos crentes nele. E daí em diante esteve em Espírito Santo, no meio da sua igreja, como ele prometeu, pois ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E em São Mateus capítulo 18, versículo 20, nos disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, Cristo, em Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, ao produzir um novo nascimento, ao dar do seu Espírito a cada pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador, que será batizada na água no seu nome, e depois Cristo a batizará com Espírito Santo e fogo e produzirá o novo nascimento na pessoa. Essa é a ordem para depois ela vir em carne, no corpo glorificado, após receber o novo nascimento, nascer no reino de Deus e, consequentemente, estar selada com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, para o dia da redenção, para o dia em que seremos redimidos fisicamente, o qual será a redenção do corpo, ou seja, a nossa transformação para os que vivemos e a ressurreição em corpos glorificados para os que morreram. Durante a dispensação da graça, a sexta dispensação, se esteve pregando o Evangelho da graça, que gira em torno da primeira vinda de Cristo. E para o último dia, surgirá a mensagem do Rei, a mensagem do Evangelho do Reino, para chamar e juntar aos escolhidos do último dia, na era da mensagem do Rei, na era da pedra angular, onde Cristo, por meio do seu Espírito, estará nos falando, como nos falou nas eras passadas, por meio do seu Espírito, através de cada mensageiro que ele enviou para cada era. Essa é a forma de Deus falar a seu povo de era em era e de etapa em etapa.
E Zacarias mostrou isso Zacarías capítulo 7, claramente no capítulo 7, verso versículos 11 e 12, quando disse: pero no quisieron escuchar, antes de ouvir la Eles, esperanza, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Vino, portanto, gran enojo de parte Daí de veio Jehová, a grande ira do Senhor dos Exércitos. como enviaba Dios su palabra, como le hablaba Como Dios Deus enviava a sua palavra, al hebreo, como Deus falava ao povo hebreu, a través por meio do seu de los Espírito, profetas, através dos profetas que ele porque no hará enviava. el Señor Jehová sin que Porque antes se o revele Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos profetas seus servos. dice Amós capítulo 3, Amós nos disse verso 7. assim no capítulo 3, versículo 7. Essa é a forma de Deus falar aos seres humanos, De Dios hablarle al pueblo que está, de Deus falar ao povo que está no pacto vigente, para el cual cada persona vive en la para o tierra, qual cada pessoa vem à Terra temporada, para viver uma temporada con Dios, e fazer contato com Deus no programa divino tiene para el tiempo en que la que persona ele tem aparece. para o tempo em que a pessoa apareça nesta terra. Es importante entender É importante entendermos que é por meio do Espírito Santo el cual es el ángel del pacto, que o anjo do pacto ou o anjo do Senhor, el cual es o qual é su Cristo no seu corpo angelical, angelical, que Dios creó por todas meio las do cosas. qual Deus criou todas as Él es el coisas. verbo, Ele el ángel del pacto, é o Verbo, o anjo do pacto, cuerpo angelical o de corpo angelical de Deus, Ou ou seja, seja, la imagen a del imagem viviente. do Deus Por vivente. eso nos dice la escritura que Cristo Por isso, es a Escritura nos diz que Cristo é a imagem de Deus. y la imagen Y de Dios A imagem de Deus es el cuerpo angelical, é o corpo angelical, cuerpo teofánico de Dios, o corpo teofânico de Cristo en Deus, su cuerpo angelical. o qual é Cristo no seu Por corpo eso Cristo angelical. en San Juan Por isso, em São João, nos dice en el capítulo no capítulo 8, capítulo 8, verso 56, Cristo nos disse: al 59 de San Juan, dice, nos versículos Abraham, vuestro padre, 56 ao 59. se gozó de que había de ver mi día, Abraão, vosso pai, y lo vio. exultou por ver o meu dia Entonces le e o dijo viu los judíos, e se aún alegrou. no tiene 50 años. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos Jesús les dijo, e viste Abraão? cierto, de cierto Disse-lhes os digo, Jesus: antes em que verdade vos eu digo, sou. que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus E saiu do ocultou-se, e e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Vejam como Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Como Jesus Cristo era antes de Abraão, era o anjo do pacto. Era o mesmo que apareceu a Abraão
como la manifestación de Génesis Melquisedeque, capítulo 14, como na manifestação no capítulo 14 do Gênesis, le dio pan e lhe y deu vino a Abraham. pão Ese era e vinho. Jesucristo, como Esse era sumo Jesus sacerdote Cristo, Melquisedec, como o apareciéndole sumo a sacerdote Melquisedeque, Abraham, y también le aparecendo a Abraão. en otra ocasión E também lhe apareceu, em outra dos ocasião, arcángeles más, Gabriel y Miguel, com 2 anjos, com mais 2 arcanjos, Gabriel que le dijo que le e había Miguel, prometido Dios, y le dijo, el próximo quando lhe año por este confirmou que tiempo teria o filho tendrás. que Deus tinha lhe prometido, e lhe disse: no próximo ano, Eso fue por este cuando tempo, Dios terás o descendió con filho. sus arcángeles Isso foi quando Deus desceu com seus arcanjos para a destruição de Sodoma e de Gomorra. ¿Y quién era ese que descendió con 2 arcángeles? E quem era esse que desceu com 2 arcanjos, com seus arcanjos Gabriel e Miguel? Que Dios Era nada menos en su cuerpo que angelical, Deus no seu corpo angelical, el cual o qual luego encontramos nós que vimos estaba materializado, que estava ali comió con ellos, materializado, comió con Abraham comeu com Abraão y con los 2 arcángeles que e com os 2 arcanjos que lhe acompanhavam. cuando algo grande va a suceder, Cristo se manifiesta Quando vai suceder algo grande, con sus arcángeles Cristo se Gabriel y manifesta com seus Miguel para cumplir arcanjos Gabriel e Miguel, el programa que para cumprir o programa que esteja marcado para marcado ese tiempo. para esse tempo. El capítulo No capítulo 17, do Gênesis, es que le aparece a Abraham con ele apareceu a Abraão, sus arcángeles también, comeu com ele, luego los e os seus arcángeles, arcanjos também. luego del almuerzo, Depois do almoço, se van os anjos foram a Sodoma, para Sodoma, pero Dios Elohim mas se Deus, queda hablando con Abraham Elohim, y dice, encubriré yo a Abraham ficou lo que voy a conversando hacer, com Abraão e lhe disse: encobrirei eu a Abraão o que eu vou fazer, hijos sendo que ele ordenará a seus para que me filhos teman, para que me temam? y le revela E lhe revelou allá en o Sodoma. que Le sucederia revela el juicio lá em divino que va a Sodoma. caer sobre Sodoma y Lhe revelou o juízo divino que cairia sobre Sodoma e Gomorra naquele tempo. mientras están en Sodoma los arcángeles Enquanto Gabriel y ainda Miguel, estavam em encontramos Sodoma que os Dios arcanjos permaneció Gabriel e con Miguel, vimos que Deus permanecia com Abraão, el misterio del juicio lhe divino revelando o mistério do juízo divino que viria sobre Sodoma e Gomorra, en donde onde Ló estaba estava habitando, y habitando e era uma pessoa muito importante lá. Sodoma y Gomorra representan Sodoma e Gomorra representavam al reino de los gentiles, o reino dos gentios, que en este tiempo que neste tempo final recibirá receberá o juízo divino, recibió Sodoma y como Gomorra Sodoma e Gomorra en o aquel tiempo. receberam lá naquele tempo. Pero Porém, estaba Abraão estava vivendo viviendo en el monte lá no monte, y allí Dios lo bendecía, Deus o abençoava Dios hablaba con él e falava com ele lá.
y allí le apareció Dios para confirmarle su Deus lhe promesa, aparecera para confirmar a sua lo promessa, cual habla de los hijos de Dios del tiempo a qual falava dos filhos de Deus do tempo que final, estarán en el que estarão no monte, el cuerpo místico de Cristo, el reino de no Cristo, corpo místico de Cristo, no reino en de su Cristo, etapa espiritual, na sua etapa espiritual, e que estarão parte alta del monte, la na edad parte triangular, alta do monte, na era de pedra angular, escuchar la voz de Dios, para escutar a voz de Deus, mantenerse creyendo se manter crendo para la venida del Hijo prometido, a vinda do Filho la prometido, segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo. también. E La também venida de cada hijo o hija de Dios, a vinda de cada filho e filha de Deus, redimido físicamente, para serem redimidos redención del fisicamente cuerpo que será na redenção do nuestra corpo, transformación. que será a nossa transformação. De eso es que nos estará hablando en este tiempo final, É disso que estará nos falando neste tempo final e nos preparando para recebermos essa transformação tiempo final, que está prometida para o tempo final, que es el mensaje para o tempo da trombeta final, que será a mensagem final de Deus, que nos dará la fe que para nos ser dará fé para transformados, sermos transformados llevados con Cristo a la cena, e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Abraham en el monte, en la parte alta del monte, Abraão no monte, na parte alta do monte, en el monte mostra de Dios, la iglesia aos de crentes no Jesús monte de Cristo, Deus, na igreja do en Senhor la Jesus parte Cristo, alta, la edad de na piedra parte angular, alta, na era de pedra angular, edad na era para la adopción, para a adoção, a redenção do corpo, la transformación del cuerpo de cada creyente en Cristo, a transformação do corpo de cada crente em Cristo, que estará vivendo no tempo final ou no último dia. y ahora cómo vendrá el E agora, como virá a mensagem do Rei para este tempo final? así como vino a Jeremías, Do mesmo modo como veio a Jeremias, capítulo 1, no capítulo 1, donde nos dice nos versículos 4 ao 12, onde, dentre as coisas que disse a Jeremias, foi: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci,
te santifiqué, e antes que saísses da madre, por profeta a te las santifiquei. naciones. Às nações te dei por profeta. Y yo dije, Então eu Señor disse: Jehová, he aquí, Ah, Senhor no sé Deus, hablar, porque soy niño. eis que eu não sei Y me falar, dijo Jehová, porque ainda sou um menino. no digas, Mas o soy Senhor niño, me disse: porque a todo lo que te envíe Não irás digas, tú, eu sou um y menino, dirás todo lo porque que a te todos a mande. quem eu te enviar irás, No temas e delante tudo de quanto ellos, te mandar falarás. porque contigo Não estoy temas diante deles, para librarte, porque estou dice contigo Jehová. para te livrar, Y extendió Jehová diz o su Senhor. mano y tocó E o mi Senhor boca, estendeu a sua mão e e me dijo tocou-me Jehová, na boca. E he disse-me aquí o he puesto Senhor: mis palabras en tu Eis que boca. ponho as minhas palavras Dios na tua coloca boca. sus palabras en la Onde Deus boca coloca as del suas profeta, palavras? que él Na tenga boca do profeta, para cada edad y para cada que ele tenha dispensación. para cada era e Lo que para cada leímos en dispensação. Zacarías, capítulo 7, O que versos 11 lemos al 12, no capítulo 7 de Zacarias, dice que versículos Dios 11 e 12, quando le Deus habló disse a Israel por medio de su espíritu a través que falou a Israel por meio de do los seu profetas. Espírito através dos profetas. Sigue diciendo, mira Segue dizendo: que te he puesto en este día Olha, ponho-te neste dia mira que te he puesto en este día sobre sobre naciones as y nações sobre reinos e sobre os reinos, arrancar y para destruir, arrancares e para derrubares, arruinar, e para derribar, destruires, e para para edificar arruinares, y para plantar. e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dije, Que é o que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. bien has E visto, disse-me o Senhor: porque Viste yo bem, apresuro mi palabra porque para eu ponerla velo sobre a minha por obra. palavra para cumpri-la. Deus colocou a sua palavra na boca de Jeremias e nos diz que Deus apressa a sua palavra para pô-la por obra. A palavra correspondente para o tempo de Jeremias, a palavra correspondente para cada tempo. Quando Deus a coloca na boca do profeta mensageiro para esse tempo, a apressa para materializá-la, para colocá-la por obra, para cumprir o que foi dito por Deus, através desse instrumento chamado profeta na Bíblia. Porque a palavra de Deus vem aos profetas, que a recebem, a captam, a falam, e quando a falam, se torna a palavra de Deus para todo ser humano, para a raça humana. Enquanto não é falada pelo profeta, ainda não é a palavra para o povo. Porém, quando o profeta a fala, isso é a palavra de Deus para o povo. E quando Deus fala uma mensagem por meio de um instrumento, tal qual a revela, depois ele a fala, ungido pelo Espírito Santo, isso é o Espírito Santo falando a mensagem, a palavra, através desse profeta. E para o último dia, assim como falou por meio dos diferentes profetas no Antigo Testamento, no meio do povo hebreu, depois falou por meio de Jesus Cristo. E antes de Jesus Cristo falou por meio de João Batista, como o precursor da primeira vinda de Cristo. Ele também esteve falando por meio dos seus instrumentos mensageiros, no meio da sua igreja, sobre o novo pacto, na dispensação da graça,
até chegar ao mensageiro da sétima era ou da sétima etapa da igreja gentia, o reverendo Lembrana, como precursor da segunda vinda de Cristo. Por isso ele falou tanto da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Porque lá no Monte da Transfiguração foi mostrada a segunda vinda de Cristo com seus anjos. Por isso Jesus apareceu glorificado e o seu rosto se fez outro. Logo apareceram Moisés e Elias ao lado de Jesus. Porque a segunda vinda de Cristo é com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras correspondentes ao tempo final, conforme Zacarias no capítulo 4, versículos 1 ao 14, e ao Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. Por isso é que, depois que entregou o livrinho aberto na mão do apóstolo João, o qual representava a igreja do Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, a todos os mensageiros da igreja, desde o primeiro até o oitavo mensageiro, encontramos que teria de entregar o livrinho selado com os 7 selos já abertos. E lhe disse para comê-lo. Lhe disse que será doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. O apóstolo João pegou e o comeu, e lhe foi dito: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações e línguas. E luego em Apocalipse 11 encontramos. E depois no Apocalipse 11 encontramos que o ministério de profecia para os judeus é o ministério das duas oliveiras. São Moisés e Elias que vêm profetizando conforme o Apocalipse capítulo 11. Falando as coisas contidas no livro selado com 7 selos, que foi aberto no céu e trazido à terra por Cristo, o anjo forte que desce do céu, o qual clama como um leão quando ruge. Porque vem como leão, vem como rei, e vem para julgar ao mundo, porque vem para cumprir o dia, ou a festa das trombetas, de Levítico capítulo 23, versículo 24. E depois cumpriu o restante das festas que faltam, como a festa da expiação, quando Israel despertará à realidade, os seus olhos serão abertos, e então entenderão que houve uma vinda do Messias há 2000 anos atrás. Então chorarão, se lamentarão, arrependidos do que fizeram, e Deus terá misericórdia do povo hebreu. Haverá pranto, conforme a Zacarias no capítulo 12 em diante, pranto no meio de Israel, pelo que sucedeu, arrependido pelo que sucedeu, rejeitou o Messias na sua primeira vinda. Mas o Messias sabia para que tinha vindo. Sabia que tinha vindo para morrer
para salvar a Israel a su iglesia, e salvar los cuales a están sua escritos igreja, en el cielo, que el libro de la vida del os quais Cordero estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, del mundo. desde antes da fundação do mundo. Pronto Israel Em breve, despertará, Israel despertará. será despertado Será despertado por de los reyes, pela así mensagem do Rei. como los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Assim como os escolhidos da igreja Despertados do Senhor Jesus Cristo no último dia Rey, serão en despertados este tiempo final, pela mensagem do Rei de la neste tempo final, na era da pedra angular, que é a era Apocalipsis, capítulo 10 y capítulo para 11, se cumprir plenamente o Apocalipse nos capítulos 10 e 11 Cristo, e el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, hablarle nuevamente a su falar novamente à sua igreja Israel, e depois hablarle con a el Israel. mensaje del Rey. Lhe falará com a mensagem do Rei, Cristo estará porque Cristo como Rey, já estará como sino Rei, como Rey, não como Cordeiro, no como mas como Rei, sacerdote, sino não como sumo sacerdote, y como juez mas como de toda la o tierra, Rei e como o juiz de toda a terra. del Rey, del Portanto, Rey de Reyes y Señor de señores. é importante sabermos onde estará a mensagem do Rei, Este tiempo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estamos viviendo no último dia, en la edad neste y en tempo la final, no qual estamos vivendo. de la palabra para el tiempo final. É na era de pedra angular, Palabra que no fue cumplida, queda desfasada. na era da palavra para o tempo final. Porque E toda palavra que não foi cumprida nas eras passadas Escritura será cumprida no nosso del día tempo, postrero porque este é o tempo para o cumprimento de toda a Escritura correspondente ao último dia, será materializada en medio que está na de la Escritura iglesia del Señor Jesucristo. e será falada e materializada no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. La palabra revelada estarán escuchando. De modo que todos que estarão na era de pedra angular, escutando a palavra revelada, Reyes y señores estarão escutando a mensagem do Rei, a mensagem de Cristo, para cabo la o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, para realizar a obra de reclamação, reclamar tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso, clamar reclamar a todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, reclamar toda la herencia toda a herança que corresponde a Ele a su iglesia e à sua igreja, coheredera con Cristo, que é coerdeira com Cristo, o nosso Salvador. sea que no Ou seja, somos herederos, não somos herdeiros independentes de Cristo. es con Cristo É com Cristo que nós somos coerdeiros de de toda a herança divina dos céus los cielos y de la tierra, e da terra, de de toda. toda a criação. Por isso, nós armazenamos tesouros lá no céu, los cuales os quais trascienden transcendem al reino. ao reino de Cristo. Y por eso es que cuando lo reparta los E por isso é que quando ele reparta os galardões, como ele disse, eis que venho cedo e meu galardão comigo para recompensar a cada um conforme a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Tudo o que tenhamos feito aqui na terra será recompensado no céu, no reino do Senhor Jesus Cristo, porque nós o fizemos para o reino de Cristo, o nosso Salvador. Recordem o que ele disse: fazei tesouros onde? No céu. E para fazermos tesouro no céu, temos um tempo de vida aqui na terra, desde que nós nascemos até que terminemos os nossos dias aqui na terra. Por isso,
se dá a conhecer o que Cristo disse, o que a Escritura fala dos tesouros no céu, porque todos nós queremos ter tesouros no céu, o tesouro no céu, e temos na forma. Queremos ter tesouros no céu, o tesouro no céu, e temos uma forma para fazermos tesouros no céu. Todo trabalho, toda oferta e toda contribuição que façamos, trabalhando fisicamente ou economicamente, fica registrada no céu, para Cristo nos dar a recompensa pelo que nós tenhamos feito no seu programa. Por isso, os discípulos que tinham deixado tudo disseram a Cristo: nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos, ou seja, o que teremos no teu reino? Cristo lhes disse: no reino, quando da regeneração, vós os assentareis comigo em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. E também lhes disse que receberão 100 vezes mais do que eles deixaram para seguirem a Cristo. Ou seja, no reino de Deus não há perda. Tudo é ganho no reino de Cristo. Mas você decide se perde ou se ganha. Se você armazena o seu tesouro aqui na terra, esta terra passará pelos juízos da grande tribulação e será destruído tudo o que está na terra. O reino dos gentios será destruído para dar passagem ao reino de Cristo, nosso Salvador. Portanto, quem armazenou seu tesouro no céu receberá a sua recompensa no reino de Cristo, o nosso Salvador. Por isso, se dá a oportunidade a toda pessoa de trabalhar no reino de Cristo, na obra de Cristo, correspondente ao tempo em que nos correspondeu viver. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, nos diz: porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Ou seja, o trabalho de cada pessoa será recompensado se o fizer com amor, de boa vontade e de todo o coração, para Cristo, o nosso Salvador. A mensagem do Rei. Já localizamos o tempo. É para o nosso tempo. Localizamos a era da pedra angular. E corresponde a vocês descobrirem e verem através da palavra quem será o instrumento através do qual Cristo em Espírito Santo estará nos falando a mensagem do Rei. Será aquele que estará ungido com o Espírito de Cristo, através do qual Cristo operará o ministério de Elias, operará o ministério de Moisés e operará o ministério de Jesus. São os 3 ministérios representados lá no Monte da Transfiguração. Tão simples assim. Haverá um profeta como o profeta Elias. Será a 5ª manifestação do ministério de Elias. Haverá um profeta como Moisés. E haverá um profeta como Jesus.
Tudo isso para o tempo final, para nos trazer a mensagem do Rei. Será Cristo falando diretamente à nossa alma, ao nosso coração. Recordem de uma coisa: não será Elias, não será Moisés e nem será Jesus. Será um homem do último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Será um homem mensageiro da igreja do Senhor Cristo em el dia postrero. Será um homem mensageiro na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, através de quem Deus estará nos falando, através de quem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo nosso Salvador, estará nos falando por meio do seu Espírito. E isso será a mensagem do Rei na era da pedra angular, na era do trono. Na era do trono como era. E será a era do trono para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será aí nessa etapa da igreja onde ele cumprirá a sua segunda vinda. Cumprirá os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus para o último dia. Com a mensagem, a revelação, a mensagem do Rei, a mensagem que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A mensagem do Rei será o Evangelho do Reino. Tão simples assim. E é para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. A mensagem do Rei para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e lhe limpe de todo pecado com seu sangue. Você será batizada na água. No seu nome, Cristo lhe batizará com Espírito Santo e fogo e produzirá o novo nascimento em você. Podem passar aqui na frente os que estão aqui presentes, que ainda não receberam Cristo para recebê-lo como Salvador. E os que estão em outras nações também podem chegar aos pés de Cristo para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Estamos no tempo em que Deus está chamando os últimos escolhidos de Deus para colocá-los no seu corpo místico de crentes. É Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo no meio da sua igreja, com o cetro do Rei. A palavra, a mensagem de Deus para este tempo final. É Cristo, o anjo do pacto, no meio da sua igreja, com a espada do Rei. A espada do Rei é a palavra de Deus. A palavra de Deus para este tempo final. A mensagem do Rei. Esse é o cetro de Deus. Essa é a espada de dois fios. A mensagem do Rei, o cetro do Rei, a espada do Rei,
el cetro de los reyes, no último dia estará na era da pedra angular, la cual veremos, a qual nós veremos, escutaremos, receberemos e obteremos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas del das bodas do Cordeiro. Dios tiene muchos pueblos Deus tem muitas pessoas en la República na Venezolana y República los llama. Venezuelana e está chamando-as neste tempo final. Também Também tem muitas pessoas em Porto Rico, em todo o Caribe, em toda a América Latina e na América do Norte também. Tem muitas pessoas, bem como em outras nações, e está chamando-as neste tempo final por meio da mensagem do Rei. A mensagem de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua vinda, no Apocalipse 19, será como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um nome novo, com um nome que ninguém conhece senão Ele mesmo, escrito em sua vestimenta. As crianças de 10 anos em diante podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, pois Cristo disse: deixai os meninos virem a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Todas as crianças querem ir ao céu e todas as crianças são apresentadas a Deus, a Cristo, para confirmarem o seu lugar no reino de Deus. E aquelas que já tenham idade para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, também são chamadas neste tempo final, para confirmarem o seu lugar no reino de Deus. É um privilégio, uma grande bênção, viver neste tempo final. Não importam os problemas que haja nas nações. Não importa os problemas que haja nos países, nas comunidades. Não importa os problemas que haja nas famílias. Este é o melhor tempo de todos os tempos. Porque este é o tempo para a adoção, a redenção dos nossos corpos, a nossa glorificação, a nossa transformação. E para os crentes que morreram em Cristo, é o tempo para a sua ressurreição em corpos glorificados, jovens, eternos e imortais. Este é o melhor tempo, porque é o tempo da era de pedra angular, para a vinda do Senhor com seus anjos, para a vinda do Senhor com Moisés e Elias, as duas oliveiras. Este é o melhor tempo, porque é o tempo da e para a mensagem do Rei. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Nas demais nações, vocês podem continuar chegando aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo,
com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estaremos fazendo por cada um de vocês aqui nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com o teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver no teu reino. Faça da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora os que vieram aos pés de Cristo me perguntarão: quando podem me batizar? O batismo na água é tipológico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento de Cristo, o qual disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. É um mandamento que esteve sendo obedecido desde os dias dos apóstolos, desde o dia de Pentecostes até hoje. O mandamento de Cristo de ir por todo o mundo pregando o Evangelho continua sendo obedecido. E os que creem são batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo continuou batizando a milhões de seres humanos com o Espírito Santo e fogo desde o dia de Pentecostes até hoje. E, consequentemente, milhões de seres humanos estiveram nascendo no reino de Cristo, nosso Salvador, e obtiveram, assim, o novo nascimento. E foram colocados no reino de Cristo, nosso Salvador. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Por isso é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador.
ustedes al reverendo Deixo com vocês aqui Miguel Bermúdez Marín, missionário Miguel Bermudes Marim. y en cada país E em tengo al cada ministro país deixa um ministro correspondente correspondiente para que les indique cómo hacer para que para eles indiquem como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos continuamos viendo Continuaremos nos vendo nesses dias, y el domingo también, de na acuerdo sexta-feira e também no domingo, al anuncio que haga el doctor, conforme o anúncio que o Dr. Miguel Bermudes Marim fará. ha sido para mí una bendición Para mim, estar con é uma ustedes grande en esta bênção ocasión, estar com vocês aqui dándole nesta testimonio ocasião, del mensaje dando testemunho da mensagem do Rei, del Rey de Reyes, Rei dos Reis Señor de e Señores. Senhor dos Senhores. Que Dios le bendiga, Que Deus lhes abençoe e lhes guarde continúe pasando e que una continue tarde desfrutando uma llena de tarde las bendiciones de Cristo, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.